Como é que foi o seu início? O seu início foi tranquilo? O seu início foi complicado? Você tinha padrinho? Como é que foram os seus primeiros passos na advocacia? Então, Robert, o meu início foi bem complicado. Eu tenho a OAB desde 2013. Quando eu te conheci foi em dezembro de 2019. Então, desse período, 2013, 2019, aí 6 anos praticamente, comentei com o Dr. William ali, poxa, cara, é aquela história. Ganhava dinheiro? Ganhava, mas não é na proporção mínima até que você mencionou aqui dos 10K. Tirava uma média de quanto antes? Nossa, cara, era aquela proporção assim, Robert, eu tenho uma conta para pagar, e aquele desespero, sabe? Aquela coisa assim, só para se manter mesmo. Sim, sim. Então, o que acontece? Isso me atrapalhava também no seguinte sentido, que eu acho que muitos advogados devem passar por isso no início, que você pensa, poxa, tenho aquela conta para pagar, um cliente às vezes que ele pode te proporcionar na ação ali, naquele atendimento honorários de 10K, você fica tão apavorado pensando na conta para pagar, você acaba às vezes, eu fecho por 1.500, parceiro, você fica desesperado, você não tem técnica nenhuma. Minha família humilde, meus pais vindo do interior, lá minha cidade é na Lapa, no Paraná. Quantos mil habitantes lá em Lapa? Entre 45 e 50 mil habitantes. E vem cá, e dá para ganhar dinheiro em cidade de 45, 50 mil habitantes, interior? A cidade é assim, como é lá na cidade da Lapa, tem muitos advogados bons lá, só que o que acontece? Quando a cidade é pequena, é melhor, porque você tem aquele contato pessoal, todo mundo se conhece, o marketing offline se torna mais fácil, aquele boca a boca, a questão do online também ajuda. Lá na minha cidade, por exemplo, eu, sinceramente, não tinha visto advogado gravar vídeo lá. Então, eu dei início ali, os outros advogados também daí começaram. Então, assim, resumindo, o início, sem padrinho, sem nada, você inicia às escuras, a faculdade ela não te prepara para esse mercado que está ali. É uma situação, quando de 2013 a 2019, eu fiquei nesse limbo, né? Ficar só, não ia para frente. Dezembro de 2019, eu estou dentro do meu carro, na frente do escritório, e eu olho assim no Instagram e tem uma postagem sua lá dizendo assim, vem aqui, mentoria, é uma mentoria coletiva, né? Sim, sim. E eu olhei assim e falei, cara, meu último dinheiro, o que eu faço, meu Deus? E agora? Pego, não pego? E eu tinha uma audiência em outra cidade. Não, e época de Natal, né? Época de Natal, filha pequena, você pensa, pô, compra um treinamento, compra um presente pra filha, compra uma coisinha ou outra aqui pra ser de Natal. Cara, é realmente uma decisão difícil, né? Não, e tudo difícil, Robert. E assim, o pessoal pode até falar, cara, mas você ficou 2013, 2019, você não tinha cliente? Tinha cliente. Só que o que acontece? Como eu não sabia técnica nenhuma, não tinha nada, experiência nenhuma, zero, eu atendia, por exemplo, 10 pessoas, se convertesse um contrato, era lucro. Então não tinha essa prática. Tudo começou a partir do treinamento, 2019, de início. Já na primeira aula, eu apliquei uma técnica que foi ensinada pelo Robert, já deu resultados. E aí eu vi que a gente, conforme o Dr. William falou, tem material bom no canal Eu Advogado, a mentoria é perfeita, só que o que é a situação? As pessoas, elas às vezes estão com muita obesidade de informação. Sim, sim. Elas pegam informação e não colocam em prática. E eu acredito que a grande diferença ali foi primeiro tá na necessidade, né? Porque eu nunca fui de família rica nem nada. Tá na necessidade. Você pega um professor que está disposto a te ensinar. Ele te ensina, te dá as ferramentas, você tem que fazer o quê? Cara, eu pego essa ferramenta e eu vou aplicar. Então, a aplicação ali que é o grande X, a grande fase. E foi benção, meu irmão. Eu só agradeço todo dia a Deus e por colocar você na minha vida. Que legal, meu amigo. Posso falar em números aqui? Pode, fica à vontade. Beleza. Rodrigo, primeiro ano, depois da mentoria, os próximos 12 meses, os 12 meses seguintes, quanto de faturamento? Ele liberou 200K. 200K. E depois no ano seguinte, nos outros 12 meses? No ano seguinte foi mais de 800K. Só que aí nesse ano eu fechei uma ação que só essa ação ela me deu 500K de honorários. Legal. Só que outra situação aqui também, que eu quero deixar bem frisado para o pessoal que está acompanhando, é o seguinte. O cara teve sorte, né? Caiu lá aquela ação lá que deu... Não é assim que funciona. O cliente Cara, eu lembro desse caso porque você comentou comigo. Eu comentei. Era algo bem legal, cara, que todo passo que o Rodrigo ia dar e tava com dúvida, alguma questão, ele falava comigo.
Ele conversava comigo, pedia conselho. Então, isso daí realmente fez ele dar ali mais alguns passos. Eu digo o seguinte, cara, todo mundo tem que ter pessoas para você poder pedir conselho. Ninguém nasce sozinho, ninguém faz nada sozinho. Eu tenho as pessoas que me dão ali os meus conselhos, que quando eu preciso dar algum passo, fazer algum investimento, que eu vou lá e pergunto. E o Rodrigo fez isso. Eu lembro, Rodrigo, de quando você entrou em contato comigo, que você estava na negociação ainda. Desse que gerou para você esse resultado de R$500 mil só de honorários, né? De honorários. Nesse acordo. E o que você acha que foi determinante ali nessa negociação? Olha, Robert, primeiramente o fechamento do contrato, né, com o cliente. O famoso beijo na boca aqui, quem faz treinamento do Robert sabe o que é. O primeiro passo foi isso que eu estava falando aqui, porque a cliente ela chegou até mim, se eu não soubesse as técnicas que eu aprendi, que eu já vinha treinando desde dezembro de 2019, legal, eu não ia fechar o contrato. Eu ia deixar escapar e a chance de ouro. Então, o que acontece? Eu falo pro pessoal, você tem que se preparar? Tem. Por quê? Porque vai chegar a oportunidade de estar preparado. Então, você tem que investir em você, em conhecimento e pôr em prática. Fora o fechamento do contrato, eu fechei esse contrato, era final de ano também, em dezembro, eu comecei as negociações. Quando eu dei início às negociações, lá com outra advogada, eu comecei a trocar ideia com o Robert. Por quê? Porque já começamos as negociações em valores altos, ainda não era o valor final, e dá aquela vontade, né? Bate aquela ansiedade. Poxa, eu vou fechar esse contrato, eu já tô tudo afobado. Falei, e, Rodrigo, deu aquela ansiedade, não deu? Pra poder fazer negociação? Deu ansiedade. Porque às vezes você tá com uma oportunidade, você tem uma oportunidade de ouro, te oferece um primeiro valor, que às vezes vai te dar ali R$50 mil de honorário, você fala, pô, daqui já é um valor legal, né? Ou então 100 mil, 150 mil, você fala, pô, acho que chegou a hora de parar. Robert, o que acontece, meu irmão? Como eu tô falando aqui, eu tava me preparando desde dezembro de 2019. Você sabe, meu irmão, eu fui lá, eu assisti as aulas, eu acompanhei todas as aulas ao vivo, que pra mim foi ainda mais... O que foi forte mesmo, essa questão de acompanhar os encontros ao vivo. E mesmo eu estando com toda essa bagagem, eu senti ansiedade. Imagina um advogado que não tem esse preparo. Faixa branca. Exatamente. E aí eu cheguei lá e falei, Robert, agora, meu irmão, Ele falou, segura. Lembra aquilo lá que eu ensinei no curso? Segura, deixa ele pensar lá. Desapega. E fui aplicando tuas técnicas. Meu Deus, não acredito. E aí chegou ali R$500 mil de honorários. Exatamente, a gente fechou. E veja, um contrato que quando eu fechei, eu já cobrei um valor inicial. Então ela me deu um valor inicial, comecei as negociações, fechei o contrato e mais 500k. Que bacana. Então você veja, daí, a partir daí, Robert, você pensa assim, você veja, eu comecei praticamente do zero. Então eu fechei 200, depois veio essa de mais de 800, mas nessa de 800 tem a questão dessa ação de 500 mil. Sim. Então eu tenho aqui um faturamento fora essa ação de 300, 200, 300. E hoje a meta, 10k semanal. E tem como bater. Os advogados que sabem que tem como fazer. Sim. Então é só agradecer, meu irmão, é só gratidão. E... Eu digo que o mérito é sempre de vocês, cara, que resolve investir no treinamento, que coloca as lições em prática, né? Que trabalham. Quantas pessoas já não tiveram acesso às mesmas ferramentas, às mesmas oportunidades e não colocaram em prática? Isso daqui não é uma fórmula mágica, não é algo que a pessoa vai... comprei o treinamento, meu Deus, no dia seguinte tem 10 mil na conta. Não, tem todo um trabalho para poder ser feito.